Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Hoje eu vou fazer um estudo, eu ainda não fiz esse estudo, que é sobre o Shabat. Na verdade, um seguidor me fez um questionamento no dia de ontem, então eu vou tentar ser o mais simples possível aqui, para explicar para vocês algumas coisas, tá? Não tem nada de difícil com relação ao Shabat, né? E nenhum mandamento, nenhum mitzvot, né? Em hebraico é mitzvot, nenhuma ordenança, né? Do Eterno é pesada, é para o nosso bem, são instruções de vida. O Shabat é um dia para o nosso descanso. Hoje o mundo tá do jeito que tá, as pessoas estressadas, doentes, nervosas, agitadas, ansiosas, depressivas. Por quê? Porque não tem mais um dia de descanso, né? E principalmente, podem até descansar, mas não lembram do Criador, né? Não tem um dia para lembrar dele, para estudar. Então, vamos falar um pouquinho, né, a respeito do Shabat. Esse é o nome correto, tá? O nome hebraico é Shabat. E Shabat não quer dizer sábado, tá? Isso aqui foi algo colocado pelos romanos. Essa definição é dos romanos, né? Constantino, né? O imperador Constantino, ele supostamente, eu duvido muito que ele tenha se convertido. Eu não acredito em nada nisso, né? Simplesmente ele se disse convertido para mudar as leis do Criador, cumprindo, ao meu ver, o propósito de Hassatã, né, de Satanás aí, para tirar o povo do mandamento, né, para que o povo viesse a pecar, né, porque quando transgredimos mandamento, isso é o popular conhecido como pecado. Tá? Então, muitas pessoas acham que guardar ou não o Shabat é uma opção. Nunca foi dito que é uma opção, é uma obrigação, é um mandamento. E não só é um mandamento, como muitos outros mandamentos temos, né, na Torá, mas ele faz parte das 10 palavras, ou seja, dos 10 mandamentos, os principais, né? Vamos ler primeiro o que está em Gênesis, no capítulo 2, diz assim: Dessa forma foi concluída a criação dos céus e da terra, com tudo que neles existe. No 7º dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. Tá? Então, desde o início aqui, desde Bereshit, né, de Gênesis, já está determinado isso. Vou mostrar para vocês o que fala a respeito, então, do que Constantino fez. Aqui, vou ler um artigo aqui que está nesse RTP Ensina, né? Quando Constantino criou o domingo para descanso. Foi a 7 de março do ano 321 que o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal. Dia do Deus Sol, divindade oficial do Império nesta altura, e que explica a designação utilizada pelas línguas germânicas para este dia. Abre aspas, que no venerável dia do sol os magistrados e os que residem nas cidades descansem, e que todas as oficinas estejam fechadas, porém nos campos os que se ocupam da agricultura poderão livremente continuar seus afazeres, pois pode ocorrer que outro dia não seja tão conveniente para sementeiras ou a plantação de vinhas. Esta ordem do imperador Constantino destinou-se a regular o cotidiano das populações de todo o Império Romano, tentando uniformizar os hábitos de gestão do calendário entre dias de trabalho e o dia de descanso no ciclo semanal de 7 dias. Não foi por acaso que o dia decretado como de descanso tenha sido domingo, porque era o dia do Deus Sol, Sol Invictus, que era uma divindade oficial do Império nesta época. Tá? O domingo, né, ele foi aceito
inclusive pelas religiões, né, que supostamente, né, se separaram aí da Igreja Católica, como é o caso da luterana, né, continuou a guardar o domingo, e pasmem, né, as igrejas evangélicas, protestantes, enfim, todas elas, com exceção dos adventistas, né, guardam o dia do sol, tá, ou seja, o domingo, tá. Porém, os adventistas, né, e os judeus, eles também não estão guardando no dia correto, tá? Porque eles estão dentro de um calendário que, inclusive, já foi mudado, né? Antes era um calendário juliano, né? Que era um papa lá que tinha feito, né? Agora não vou saber certo dizer para vocês. E depois passou para o gregoriano, que é outro papa que fez isso tudo para ficar o nome deles. Eles mudaram simplesmente tudo. Eu tenho vídeo que fala sobre o calendário hebraico, né? O calendário lunisolar, e eu dou todas essas referências, então. Não é o objetivo hoje deste vídeo, tá? Então, o que é o Shabat, né? Shabat não é sábado, é descanso, tá? Então, é o dia de nós descansarmos. Sem contar que o sábado, ele tem referência a Saturno, tá? Saturno. Então, quando você descansa no sábado, você está fazendo uma oferta, vamos dizer assim, tá? Para Saturno. Obviamente, né, irmãos, que tudo a gente tem que ter o bom senso. O ideal é que se guarde um calendário que é o calendário instituído pelo Criador, né? Mas tem pessoas que não conseguem. Por quê? Porque o calendário lunisolar, ele cai em dias geralmente da semana, né? Ele vai, cada mês ele muda, pode cair, como nós estamos hoje na segunda, eu estou guardando hoje o Shabat, tá? O terceiro Shabat do mês 5, e próximo mês ele vai cair numa terça-feira. Então, para quem trabalha, se torna realmente difícil guardar, né? Hoje nós temos uma lei nacional que instituiu, né, para aquele que define que por motivos religiosos guardar o sábado, né? Se você fizer uma oração e dizer, Pai, esse é o dia que eu tenho para guardar, não é o dia instituído por ti, mas é o dia que eu vou fazer para ti o meu culto, a minha adoração para ti, e vou guardar. Não por ser o dia de Saturno ou por ser qualquer coisa, mas porque esse é o dia que eu tenho para guardar, né? Até mesmo o domingo, não por ser o dia do sol, mas porque é o dia que tu vai oferecer, né, para Yud-Heh-Vav-Heh, né, e o Pai Todo-Poderoso Yahweh. Então, depois nós temos outra passagem também. Vamos lá para outra passagem, então. Então, estamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, nós temos aqui as 10 palavras, tá? Todo o capítulo 20 aqui vai falar. Sobre o Shabat, né, especificamente a partir do verso 8, diz assim: guarde o 7º dia como um dia santo, trabalhe nos outros 6 dias, mas o 7º dia é o dia de descanso de Yahweh, né? Aqui sempre que tem Senhor em letra maiúscula, aqui é Yud-Heh-Vav-Heh, tá? Seu Deus. Nenhum trabalho será feito neste dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, pela sua serva, pelos seus animais, nem mesmo pelos estrangeiros que estiverem morando com você. Todos devem descansar nesse dia, porque em 6 dias Yud-Heh-Vav-Heh fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso, Yud-Heh-Vav-Heh abençoou o 7º dia e o santificou. Tá? Isso também está no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, a partir do verso 12, né? Mesma coisa. Guarde o dia de Shabat, tá? Como um dia de santo repouso, conforme Yud-Heh-Vav-Heh, o seu Deus ordenou a você. Trabalhe nos outros 6 dias, mas o 7º dia é o dia de descanso de Yud-Heh-Vav-Heh, o seu Deus.
vai falar exatamente a mesma coisa aqui, tá? Depois em Êxodo, vamos voltar lá para Êxodo, só que no capítulo 31, o verso 4. Não, 31, 15. 14. Vamos ver aqui. Aqui. E a partir do 12. Yud-Heh-Vav-Heh disse ainda a Moisés: diga aos israelitas, certamente vocês guardarão os meus Shabatot, tá? O plural de Shabat é Shabatot. Isso será um sinal, né? Sinal aqui, se a gente puxar no hebraico, tá? Onde está aqui? Sinal. Essa palavra aqui, ot, tá? O ot, ele tem o aleph e o tav no final, tá? O vav no meio. A gente diz que Yahushua é o aleph tav, é o início e o fim, tá? O vav também remete à figura do Mashiach, tá? Que ele faz essa ligação entre o céu e a terra como mediador. Então, aqui é um sinal, é uma marca distintiva, é um símbolo, uma insígnia, é um estandarte. Então, o Shabat é justamente esse sinal, tá? Entre mim e vós nas vossas gerações. Deixa eu trazer de volta aqui. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o Shabat, porque é santo para vós. Todo aquele que o profanar certamente morrerá, pois todo aquele que fizer qualquer trabalho nele, esta alma será cortada do seu povo. Então, aqui nós temos duas palavras, profanar, e logo após ele fala em trabalho, tá? Vamos guardar essas duas palavrinhas aqui. Esta alma será cortada do seu povo. Durante 6 dias poder-se-á trabalhar, mas o 7º é o Shabat do descanso, santo ao Senhor. Todo aquele que fizer qualquer trabalho, mais uma vez repete aqui, no dia do Shabat certamente morrerá. Portanto, os filhos de Israel guardarão o Shabat para observar o Shabat pelas suas gerações por um pacto perpétuo. E o que é um pacto? Pacto, uma aliança, né? Aliança. É algo que é firmado entre duas partes. Um casamento é uma aliança. É um pacto que foi feito entre homem e mulher. A mesma coisa aqui com o Todo-Poderoso Yud-Heh-Vav-Heh. Então, ele é um pacto, é uma aliança que é perpétua. O que é algo perpétuo? Para sempre. Ele não expira. Ele não caduca. Ele é para sempre. Então, como que o sistema religioso, como que Constantino vem e muda o dia, como que o sistema religioso simplesmente diz que não se guarda mais, não, isso aí é para a velha aliança, a nova aliança com Yahushua, com Jesus Cristo, não precisa mais guardar o Shabat, sendo que o próprio Yahushua, né, Jesus Cristo guardou o Shabat. Ele não era um transgressor da lei, como que ele poderia transgredir a ele mesmo, né? Porque ele é a Torá viva que nos foi dada, né? Então, continuando. Este é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, pois em 6 dias o Senhor fez céus e terra, no 7º dia ele descansou e revigorado. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Isso aqui é outra coisa a ser observado, né? As pessoas dizem, né? A lei de Moisés, como se Moisés tivesse estipulado por ele mesmo, pela sua própria cabeça, as 10 palavras. Não, foi escrita pelo próprio dedo de Deus e foi entregue a Moisés. Então, não é lei de Moisés. Ele somente foi alguém designado para receber, né, e trazer ali para o povo. Depois em Levítico 23, 3, Levítico 23, 3, vai falar novamente sobre o Shabat.
Deixa eu botar aqui na Sefer. Fala a mesma coisa, vamos ver. 6 dias se trabalhará, no 7º dia aqui será Shabat, né? Eles botam como Shabat já, de total descanso. Óbvio que os judeus, né? Os judeus, eles guardam este sábado gregoriano, né? É algo que a gente não compreende, né, irmãos? Porque eles se movem pelo calendário lunisolar para estipular a cabeça do mês, o Rosh Chodesh, e não se movem pelo calendário lunisolar para o Shabat. Para mim é altamente contraditório. Então, de total descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis, é Shabat para o Eterno em todas as vossas moradas. Depois, Levítico 25, 4. Mas no 7º ano, aqui é para falar do descanso da terra, tá? Mas no 7º ano será Shabat de descanso para a terra. Shabat em nome do Eterno, não semearás teu campo e não podarás tua vinha. E ali vai falar toda essa questão sobre o Shabat da terra. Imagina, se hoje em dia não guardam nem o Shabat semanal, vão guardar o Shabat da terra, né? Até os israelitas não guardaram mais. Eu acredito que enquanto Josué foi vivo, né, eles ainda guardavam o Shabat da terra. Depois que Josué morreu, acredito que caiu no esquecimento. Tanto é que um dos principais motivos, né, que Israel foi para o exílio babilônico foi justamente o tempo, né, os 490 anos que eles não guardavam mais o Shabat da terra. Se nós multiplicarmos 7 vezes 70, que é o que a Rushua fala sobre o perdão, que nós temos que perdoar 7 vezes 70, você já se perguntou por que isso? 7 vezes 70? Não é porque 7 é o número da perfeição, não é isso. É porque é justamente a misericórdia do Todo-Poderoso, ele imputou uma penalidade de exílio de 70 anos. Então, uma 7ª parte, né? Então, aqui, do que realmente eles deveriam... eles ficaram apenas 70 anos na Babilônia por um preço de 490 anos que eles não guardaram o Shabat da terra. Então, por isso que o perdão é 7 vezes 70. O que era para ser um exílio de 490 anos, o mesmo tempo da transgressão de mandamento, a misericórdia do Pai, que é sempre grande, né? Ela imputou aí apenas 70 anos. Ok? Vamos continuar aí. O próximo versículo nós vamos ver em Isaías. Vamos tirar aqui da... Não, a Sefer tem Isaías, vamos ver. Isaías 58:13. Aqui é um versículo que fala sobre que o povo interpreta errado com relação ao que é a essência do Shabat. Então, eu vou ler para vocês. Se deixares de espezinhar o Shabat e o fizeres com boa vontade em homenagem a meu santo dia, e chamares o Shabat de deleitoso e honrares, não seguindo os maus caminhos, então te deleitarás no Eterno e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Te sustentarei com a herança de teu pai, Jacó, pois assim falou o Eterno. Bom, o que acontece aqui? Tá? Aqui no início, vamos ver aqui. Aqui já vai falar aqui no livro de Isaías, já que o povo estava transgredindo o Shabat para fazer as suas próprias vontades, né? Principalmente a questão do trabalho, né? Porque como a gente salientou aqui, ali no próprio mandamento, né? Ele fala de profanar e depois ele fala de trabalho.
as duas palavras que nós salientamos, né? Que é profanar e trabalho. Então, o Shabat, ele está relacionado a descansarmos de trabalho. Trabalho que traz lucro, dinheiro, tá? É óbvio, naquela comercializar, qualquer tipo de comércio, isso que eles estavam desrespeitando já, né? Quando Isaías fala, deixa eu pegar aqui na Bíblia King James, aqui, ó. Se tu desviares teu pé do Shabat, de fazeres o que gosta no meu santo dia, e chamares ao Shabat um deleite, o santo do Senhor honrado, e o honrares, não fazendo teus próprios caminhos, nem procurando teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras, então tu te deleitarás no Senhor, e eu te farei subir aos lugares altos da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor tem falado isso. Bom, os judeus, eles pegam essa passagem aqui para imputar ao povo regras. Olha, é tanta regra, que o dia de descanso acaba sendo um fardo. Eu me lembro, quando eu comecei a minha techuvá, eu parti para essa questão mais judaica, né? Depois eu entendi que eu não preciso me transformar num protótipo de praticante de judaísmo, né? Para fazer as coisas conforme a palavra me diz. Vocês vão ver de um próprio site judaico, né? Eles mesmos vão responder a este versículo aqui. Eu estou tirando esse texto de Chabad.org, diz assim: os 39 trabalhos proibidos. O Shabat é um presente divino, um dia destinado à renovação de nossas forças e energias e diretriz da semana que irá começar. Para alcançar essa inspiração e descanso espiritual, a Torá instituiu uma série de trabalhos, melahá, os quais somos proibidos de fazer no Shabat. A tarefa proibida de realizar no Shabat não é necessariamente um trabalho pesado. Pode ser o simples ato de apertar o botão do interruptor para acender uma luz, que não requer muito esforço. Na maioria dos casos, é um trabalho por meio do qual cria-se algo que não existia antes, como uma nova faísca de eletricidade. Assim como Deus terminou a criação em 6 dias e descansou no 7º, nós que nos espelhamos nele nos privamos de criar no dia do Shabat, demonstrando claramente que acreditamos que só ele é o Criador. Não existe na Torá, eles mesmos colocaram isso, ó, tá? Ó, para vocês verem. Eles mesmos estão botando aqui, ó. Não existe na Torá uma descrição. Deixa eu ver onde é que está isso. Aqui, Shabat. Uma descrição explícita dos trabalhos proibidos no Shabat. Pegaram aí? Não existe na Torá uma descrição explícita dos trabalhos proibidos no Shabat. Porém, nossos sábios chamam atenção para o fato de que o mandamento de cuidar para não fazer trabalho no Shabat antecede imediatamente a ordem da construção do santuário no deserto. Como cada detalhe na Torá foi projetado para nos transmitir uma lição de vida, nossos sábios concluíram que o Shabat antecede os trabalhos necessários para a construção e funcionamento do Mishkan. Portanto, a intenção da Torá é nos ensinar que no Shabat não devemos realizar estas tarefas específicas, exceto em caso de risco de vida, pois salvar uma vida precede qualquer proibição de Shabat. E ali ele vai dizendo, tá? Todos os 39 trabalhos que são proibidos. Aqui, arar, tudo bem, concordo, né? Não é dia de trabalho, então você não vai trabalhar a terra, tá? Semear, também não, tu tem 6 dias para fazer isso, né? Por que vai deixar para fazer no 7º dia? Colher, também não. Agrupar a colheita, debulhar, dispensar o grão ao vento, selecionar, separar, moer, peneirar, fazer massa,
faz um dia antes, né? O pãozinho, faz o dia antes, assar, cozinhar, fritar. Ou assar, irmãos, sinceramente, eu asso no dia do Shabat, porque eu faço, por exemplo, algo, já deixo pronto no dia anterior, né? No sexto dia, algo que eu vou só botar no forno para mim assar, né? Então, eu limpo a minha casa um dia anterior, eu deixo tudo organizado, faço a comida e geralmente a comida é algo prático, né? Então, eu coloco no forno ali uma lasanha, algo que eu não exige um trabalho meu, né? Então, não vejo que, como eles dizem aqui, que é proibido, né? Colocar alimentos sobre fogo ou qualquer fonte de calor, como chama aberta, chapa elétrica, brasa, chapa de metal pré-aquecida, banho-maria na panela, né? Para não transgredir. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Eu, por muito tempo, eu não acendi fogo no Shabat. Muito, 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 muito tempo. Só que eu entendi, irmãos, que a nossa realidade hoje não é a realidade dos hebreus daquele tempo. Imagina, eles moravam no deserto, tá? Mesmo depois que eles entraram em Canaã, as coisas não tinham a facilidade que nós temos hoje. Nós temos um fogão elétrico, nós temos mesmo que seja o fogão a gás, né? Você só gira ali o botão, vem o fogo, tá? O que é proibir acender fogo? O fogo era fogo mesmo, tá? Eles tinham que, primeiro, ir para o mato buscar madeira, tá? Derrubar a árvore, cortar a madeira, isso tudo, né? Até ele ir lá fazer todo esse serviço, trazer, isso já demandava quase um dia todo. Ou mesmo que ele tivesse já mais ou menos preparado, ele ia ter que fazer algum tipo de serviço para, tá? Então é uma realidade totalmente diferente da nossa. Não é o simples fato de você ligar o botão do fogão ou acender um fogão elétrico, você vai estar criando alguma coisa. Eu não concordo com isso. Eu não vou estar dizendo que eu estou superior ao Todo-Poderoso porque eu girei o botão do meu fogão para acender algo para aquecer o meu alimento, algo para me alimentar. Então, nós temos que tomar cuidado com os legalismos, irmãos. E é isso que Paulo, Shaul Hachalia, ele combatia e hoje eles entendem, o sistema religioso, que as falas de Paulo era contra a Torá. Não, era contra a prática legalista da Torá. Uma coisa é Torá, né, que chama de lei, e outra são práticas legalistas da Torá, que é justamente estas leis que o próprio site aqui botou, o rabad.org, que não estão explícitas na Torá. Então são coisas legalistas, coisas de homens. Eu não sei tudo que os judeus não fazem, é muita coisa, mas, por exemplo, que eu sei que se cair alguma coisa no chão, eles não se abaixam para juntar. Irmãos, isso é legalismo. E isso, imagina isso num Shabat, que é para ser um dia, né, de estarmos descansando, desfrutando com a família, e de repente se torna uma tensão só, porque eu fico cuidando até o jeito que eu respiro. Se eu respirar mais forte, quem sabe eu tô transgredindo o mandamento. Então vamos tomar cuidado com isso, irmãos, né? Tem que ser um dia realmente de descanso. Então aqui ele fala, né, sobre a questão do fogo, tosquiar, óbvio, né, irmãos? Quem é que vai? Isso é trabalho. Tem 6 dias para tosquiar, então não, né? Lavar roupa, você, por mais que tenha isso aqui, eu não acho necessário, tá? Você tem 6 dias para colocar uma roupa na máquina, então não faça. Aqui, desembaraçar a lã não trabalhada, tingir, fiar, esticar o fio para. Tudo isso aqui, passar o fio entre 2 anéis, tecer, atar, desatar. Gente, só um pouquinho, né? Não, atar e desatar,
Sinceramente, né, irmãos? Tu não vai atar um tênis, ou a coisa do teu tênis para andar, né? Desatar um nó. Por favor, né? Rasgar, caçar, abater, pelar o couro, curtir o couro, alisar o couro, demarcar o couro, cortar, escrever. Gente, então eu já tô pecando aqui, porque eu escrevo, mas escrevo o quê? Eu estudo a Torá escrevendo. Apagar, meu Deus. Construir, óbvio, né? Se é dia de descanso, quem é que vai construir alguma coisa? Destruir ou demolir, acender fogo, né? Ó, aqui, ó. Exemplos práticos dessa proibição: riscar fósforo, acender chama de gás, ligar luz elétrica. É proibido abrir porta da geladeira. Irmãos, por favor, me poupe, né? Para mim é demais isso, né? Apagar fogo ou diminuí-lo, terminar a manufatura de qualquer objeto, transportar de propriedade particular para pública. Sair para a rua com lenço ou chave no bolso, mastigando bala ou chiclete, botão solto na roupa, óculos de leitura ou de sol, entregar ou jogar um objeto pela janela ou porta de residência particular para alguém que se encontra na rua ou vice-versa. Se a pessoa encontra-se numa propriedade pública e se dá conta que está com algum objeto no bolso, não deve parar. Se o objeto não for de valor, deve deixá-lo cair enquanto continua andando. É isso que eu falei, né? Se for de valor, deve continuar andando até voltar à propriedade particular de onde saiu com o objeto no bolso sem parar no caminho. É permitido levantar um grampo de cabelo que caiu na rua e recolocá-lo no cabelo se não ultrapassar 1,92 metros ao fazê-lo. Gente, sério. Tem que sair com uma trena na mão, né? Ai, meu Deus, tenha misericórdia. Aqui, além desses 39 trabalhos matriz, há outras tarefas proibidas por ordem rabínica para que o Shabat seja completamente diferente de um dia comum da semana. Transformar um sólido em líquido, assim não se pode desmanchar gelo na mão para beber o líquido que se forma, embora seja permitido colocar gelo num copo com água para gelar a água. Meu Deus. Não se pode usar um sabonete líquido, sólido, pois se transforma em líquido. É permitido usar sabonete líquido. Contraditório, né? Manusear objetos proibidos, como máquina fotográfica, instrumento musical. Eu não posso tocar um instrumento musical no dia de descanso, cantar uma música, adorar a Deus. Eu não posso tocar um instrumento musical. Proibido manusear animais em geral. Não posso botar a mão no meu cachorrinho, passar a mão nele. Ai, meu Deus. Meu Deus. Proibição de falar no Shabat sobre assuntos mundanos. Tudo bem, concordo. Isso eu concordo, né? Se é dia de nós estarmos conectados. Agora, o que é considerado para ele como mundano? Eu sentar com a minha família, saber como né, conversar com meus filhos, é a oportunidade de saber. É o único dia que eu tenho para sentar mais dedicadamente, sentar com meus filhos e conversar a respeito da vida, da vida deles. Eu não vejo nada de mal nisso. Então, nós temos que cuidar com os legalismos. Aqui, eles não falaram especificamente sobre a pergunta que o seguidor me fez, tá? E eu já vou aproveitar para respondê-la. Está com relação a se é proibido ter relações íntimas, sexuais, né? No Shabat. Bom,
é permitido, tá? Desde que seja numa aliança de casamento, óbvio, né? Porque senão você também está transgredindo o mandamento, né, de aliança, né? E obviamente que marido e mulher não tem nada nas Sagradas Escrituras que proíba isso, tá? Muitos usam a passagem que nós lemos de Isaías 58:13. Vamos voltar até lá para ver. Diz assim: se tu desviares teu pé do Shabat, de fazeres o que gosta no meu santo dia, chamais ao Shabat um deleite, o santo do Senhor honrado e honrais, não fazendo teus próprios caminhos, nem procurando teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras. Então aqui, né, até o seguidor perguntou, mas isso não seriam prazeres, né, que eu estaria fazendo? Nós temos que tirar certas confusões da nossa mente, tá? O fato do sexo ter sido banalizado no mundo, né? E o que é banalizado? Feito fora de uma aliança de casamento. Fornicação, adultério, todo tipo de imoralidade, tá? Tem coisa que eu não posso nem falar aqui, que o YouTube pode derrubar o vídeo. Mas qualquer relacionamento, numa aliança, irmãos, o relacionamento sexual, numa aliança de casamento, onde homem e mulher se tornaram uma só carne, com a bênção de Deus, isso não tem nada de errado, irmãos. Obviamente que o leito tem que ser sem mácula, tá? Às vezes, homem e mulher, por mais que estejam numa aliança de casamento, na prática disso, estão transgredindo quando transformam o leito em um leito com mácula, né? Com mancha. Então tem que tomar cuidado nisso, tá? Então, quando é um relacionamento saudável, vou colocar assim dessa forma, um relacionamento sexual saudável, como tem que ser. Isso é uma forma de adorar ao Senhor. Nós temos que tirar esses dogmas da nossa mente. Nós dispensamos, irmãos, presta atenção nisso. Nós somos seres elétricos. Nós somos antenas, nós somos seres elétricos. Quando dois corpos se unem numa só carne ali, né? Isso tudo são energia, é algo vibracional. Estou falando aqui algo santo, tá? Não estou falando de profano, estou falando de santo. Qual é o ápice de um relacionamento sexual? Quando que há esse ápice, essa bomba nuclear, é como se fosse uma bomba nuclear de energia. No orgasmo. No orgasmo acontece esta explosão de energia. Essa explosão de energia, ela é assimilada nos céus, tá? Essa energia é drenada para as regiões celestiais, como uma oferta que você faz ao Todo-Poderoso. É como uma oferta. A tua energia, ela está sendo drenada para o céu. Ao passo que, quando as pessoas realizam, né, práticas sexuais fora da aliança, qualquer prática sexual fora da aliança, fornicação, adultério e outras práticas sexuais ilícitas, quando você tem o orgasmo, que é essa liberação de energia, essa energia é drenada para as trevas, para os demônios. Eles se alimentam dessa energia. Então, você ter atividades sexuais no Shabat, não é, dentro da aliança, não é pecado, irmãos. Não é pecado. O que é pecado se você fizer coisas que, sendo Shabat ou não,
transforma o leito em mancha, mácula, em maldição. Como é o caso, né, de relacionamentos de sodomia dentro de um casamento, né, dentro de um relacionamento heterossexual. Porque o pai, ele criou, né, a vagina da mulher e o pênis do homem. Então, isso já tem a referência. Se não for vagina, isso já é uma mácula no leito. Qualquer outro lugar. Eu sou uma pessoa adulta, vocês são pessoas adultas que estão ouvindo isso, tá? Então, eu não estou falando aqui com crianças. Esse vídeo não é destinado a criança. Quando o pênis do homem entra em qualquer lugar, prestem atenção nisso, que não seja a vagina, este leito está sob mácula. Tá? Então, você praticar isso no Shabat ou qualquer outro dia da semana é transgressão, a Torá. É transgressão, é uma mancha no leito, porque não foi assim que Deus fez homem e mulher. Tem a forma certa, irmãos, de se fazer. E não precisa de malabarismos sexuais para você ter um êxtase que glorifica a Deus. Hoje o mundo ele está imerso em imoralidades, então tantas práticas, né, que você tem que fazer para atingir êxtases, mas para quem está indo toda esta energia para alimentar demônios. Alimentar demônios. Então, a minha resposta que eu já dei, inclusive, para este seguidor, que não é pecado. Daí até ele se referiu a este versículo de Isaías. Tá? Quando temos essa relação saudável, nós glorificamos a Deus. Porque nós estamos dizendo, nós estamos debaixo daquilo que tu destinou para nós. Ele fez o homem e a mulher para se tornarem uma só carne num leito sem mácula. Eu diria que é como um incenso de um aroma agradável a Deus. Amém? Bom, vamos continuar aqui falando, né? Só um pouquinho, irmãos, que eu quero ver aqui. É Amós 8:5, que fala especificamente que o Shabat, ele é relacionado a trabalho. Amós, ele é um profeta que ele profetizou para o Reino do Norte, tá? Ou seja, para as 10 tribos, que houve essa divisão já lá quando Salomão morre, né? Se divide as 12 tribos, 10 o Reino do Norte fica para Jeroboão e 2 tribos fica o Reino do Sul, né? Judá e Benjamim, que fica para Roboão, o filho de Salomão. Jeroboão, ele já começa mal, né? Ele, para não dar o gostinho de que as pessoas vão para o Reino do Sul para adorar no templo de Salomão, né? Nos dias de festa, ele constrói 2 lugares de adoração, um em Betel e outro em Dan, e coloca em cada um bezerro de ouro. Então ele já começa uma idolatria terrível aí no Reino do Norte. E não existe maldição sem causa, né, irmãos? Então o Reino do Norte começa totalmente a transgredir os mandamentos, a se desviar da vontade do Eterno, a se tornar pessoas gananciosas, avarentas, a desigualdade social no Reino do Norte ficou terrível. Então eles não obedeciam mais, né, aquilo que Yud-Heh Vav-Heh nos orienta, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas. Isso eles não estavam fazendo, tá? Então eles estavam totalmente, a cabeça deles era para ganância, era para o lucro, para o trabalho, tá?
É só para explicar para vocês um pouco o que esse texto vai dizer. Ó, vamos ver aqui. Eu vou ler desde o verso 1 do capítulo 8, tá? Assim o Senhor Deus me mostrou, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E ele disse: Amós, o que vês? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então disse-me o Senhor: o fim chegou sobre o meu povo Israel, e eu não passarei por ele novamente. Aqui Israel, né, falando das 10 tribos. E os cânticos do templo serão gemidos naquele dia, diz Yahweh. Haverá muitos cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que pisais os necessitados, que fazeis os pobres da terra fracassarem, dizendo: quando passará a lua nova? Né? Aqui é o Rosh Chodesh, a cabeça do mês, para vendermos o grão, ou seja, eles até estavam ainda guardando a festa da lua nova, que era uma festa que durava para eles 2 dias, né? Isso a gente vê lá no livro de 1 Reis, quando Saul está perseguindo Davi, né? E ele acontece o evento que ele fica muito irado ali. Eles estavam numa festa da lua nova porque Davi não veio para participar, porque justamente ele estava já em fuga, né? Fugindo, né? De Saul. Então, eles estavam guardando esta festa, mas não com o coração, era um legalismo, tá? E já com o coração, assim, desesperado, para quando que vai terminar isso para mim vender, para mim negociar, né? É o que diz aqui, quando que vai, no verso 5 aqui, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o Shabat para anunciarmos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, falsificando as balanças de forma enganosa, para que possamos comprar os pobres por prata e os necessitados por um par de sapatos, sim, e vendermos os restos do trigo. Então essa era a visão do povo na época. Eles faziam por legalismo a guarda do Shabat, o coração deles não estava naquilo, estava nos ganhos, na avareza, na ganância, né? Outros versos aqui é o que nós vamos ver. Só um minuto, irmãos, que eu perdi aqui a referência. Então, o livro de Mateus, né, Matitiarro, a partir do capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tá? Shabat, né? Vos darei Shabat. Então, o nosso descanso é em Yahushua, né? Todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso, se nós formos ver aqui no hebraico, ele vai estar a palavra Shabat. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa eu ver como que está aqui no grego. Cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Achareis descanso, anapausis, interrupção de algum movimento, descanso, seria como a palavra hebraica, então, Shabat, tá? Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o Shabat tem que ser suave, tem que ser leve, irmãos. Capítulo 12. Aqui o título é Jesus é Senhor do Sábado. Naquele tempo, no dia do Shabat, Yahushua saiu caminhando pelos campos de milho e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. Lembra lá as proibições que a gente viu naquele site, o rabad.org? Uma das proibições é colher. Mas veja bem, colher no sentido de estar trabalhando, tá? Aqui não, aqui eles estavam com fome, eles colheram, né, as espigas de milho porque estavam com fome,
Então, começaram a colher espigas de milho e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shabat. Ele, porém, lhes disse: Não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães? Da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Vamos ver aqui o que está escrito na referência aqui da King James Fiel. Então, sábado, em hebraico, Shabat é estabelecido, nas escrituras como princípio. Em cada 7 dias deveria ser separado, santificado para o descanso. A raiz hebraica da palavra sábado é Shabat, que significa cessar, descansar. Na criação, o próprio Deus legou à humanidade o exemplo da santificação do Shabat. Em Êxodo 16, 21 ao 30, há uma menção explícita sobre o Shabat em relação à provisão do maná. O Shabat, dia do descanso em homenagem ao Criador, nesse contexto é representado como um dom de Deus, visando o repouso e o benefício do povo. Não era necessário trabalhar no Shabat, juntar o maná, pois dupla porção era provida no 6º dia da semana, não na sexta-feira, tá? É 6º dia da semana. Os fariseus, no entanto, haviam acrescentado à Torá e ao Shabat uma série imensa de minuciosas regras e observâncias não prescritas por Moisés. Ao entrar pelos campos de trigo, Yahushua e seus discípulos estavam usufruindo um direito concedido pela Torá a todo viajante: comer para satisfazer a fome sem levar nada. Deuteronômio 23, 25. Vejam bem, em nenhum momento, Yahushua, ele conhece a própria palavra, Ele é a palavra. Então, em nenhum momento ele estava transgredindo, porque em Deuteronômio, no capítulo 23, até vou abrir aqui na minha Bíblia para não sair do aplicativo, Deuteronômio 23, eu não estou com pressa, irmãos, espero que vocês também não, tá? Deuteronômio 23, no verso 25. Vamos ver o que está escrito. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer à vontade até ficar saciado, mas nada carregues em teu cesto. Quando entrares na plantação do teu próprio, poderás colher as espigas com a mão, mas não passes a foice na plantação do teu próximo. Foi isso que eles fizeram, pegaram com a mão algumas espigas, Mas os fariseus implicaram com o ato de debulhar no Shabat. Lucas 6:1. Vamos ver o que diz Lucas. Eu acho que é a mesma passagem, só descrito por Lucas. Vamos ver aqui. Certo, o Shabat, ao passar pelas plantações, é a mesma coisa, Seus discípulos arrancavam espigas, comiam, debulhando-as com as mãos. E Yahushua, então, faz referência a 1 Samuel 21:6, lembrando que em caso de necessidade, alguns detalhes da Torá cerimonial podiam ser suprimidos. Então, vamos ver 1 Samuel, eu vou ler para não sair do aplicativo, tá, irmãos? 21, 1 Samuel 21, 1:6. Então Davi se levantou e partiu, e Jonatas voltou à cidade. Davi chegou a Nobe e foi ao sacerdote Aquimeleque, que veio tremendo ao encontro. Davi lhe perguntou: por que vieste sozinho, não há ninguém contigo? Davi respondeu ao sacerdote Aquimeleque: o rei me deu uma ordem e disse que ninguém saiba nada da missão a qual te envio e que te ordenei. Quanto aos jovens, encontrei com eles em certo lugar. Agora, se tens 5 pães à mão, dá-nos, ou o que achares. O sacerdote respondeu a Davi: não tenho à mão pão comum, mas só o pão consagrado, com a condição de que os teus jovens não tenham tido contato com mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre que parto em campanha, e as coisas dos homens conservam-se em estado de santidade. Trata-se de uma viagem profana, mas de fato hoje ele se mantém em estado de santidade quanto à coisa. Então o sacerdote lhe deu o que havia sido consagrado, porque não havia outro pão, salvo os pães de oblação, os que se retiram de diante de água para serem substituídos por pão quente, quando aqueles são retirados. Então ele fez isso, era um dia de Shabat, tá?
Os pães da presença ou proposição, como em algumas versões, refere-se à presença do próprio Deus. Os 12 pães, cada um simbolizando uma tribo, representavam uma oferta perpétua de pão ao Senhor, mediante a qual Israel declarava consagrar a Deus os frutos do seu trabalho, que por sua vez era uma bênção do Senhor. Bom, aqui ele explica, né, a questão de por que eram esses pães, né? Então, Yahushua argumenta que se as necessidades do culto no templo permitiu que o sacerdote profanasse o Shabat, né, que no caso eles estavam trabalhando ali os sacerdotes, né, para fazer essa substituição dos pães, né, com muito mais a missão do Mashiach, né, merece a mesma liberdade. E Yahushua ensina que a ética é mais importante que o ritual e o espírito da Torá maior que as letras e os mandamentos. E Yahushua declara que ele é Deus, né, um ser divino, ao afirmar que é Senhor do Shabat. E enfatiza que o Shabat foi dado à humanidade para o seu bem e não como uma obrigação prejudicial. Tá? Continuando o verso 5. Ou não tens lido na Torá que nos dias do Shabat os sacerdotes no templo profanam o Shabat e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que isso significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem até no dia do Shabat é Senhor. Tá? Então, Yahushua, ele está dizendo que ele está fazendo exatamente o que a Torá ordena. Ele em nenhum momento, irmãos, em nenhum momento, ele transgride a Torá. E depois ali, né, vai continuar. Partindo dali, ele chegou à sinagoga deles, eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca. E eles perguntaram para o acusarem, dizendo, é lícito curar no dia do Shabat? E ele lhes disse, qual homem haverá dentre vós que tendo uma ovelha, e ela caindo em uma cova no dia do Shabat, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é lícito fazer bem nos dias do Shabat. Disse ele então ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e lhe foi restaurada sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderiam destruí-lo. Mas Yahushua, sabendo disso, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. Né? Voltando aí à questão, irmãos, da relação sexual que o irmão me perguntou. No Shabat é o momento em que você tira para estar com a sua família, né? Ou deveria ser, né? Um momento ali de estar em comunhão com a esposa, com os filhos. E o sexo nada é do que uma comunhão que você está tendo com a sua esposa, tá? Você está fazendo o bem, um para o outro. Não é o que está dito aqui? Não é o que nós lemos aqui? Tá? Fazer o bem no dia do Shabat. Então, não é errado fazer o bem, tá? Ó, no verso 12. Portanto, é lícito fazer bem nos dias do Shabat. E disse ele ao homem, estende a tua mão, ele a estendeu e ele foi restaurada sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderiam destruí-lo, tá? Esse era o objetivo deles, destruir, né, ao Mashiach. Então, nós temos que cuidar, né, irmãos, com os legalismos do judaísmo. Cuidado, tá? Cuidado com isso. Então, basicamente, irmãos, eu acho que foi respondido essa questão, foi esclarecido à luz, né, das Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 4, verso 1 diz assim, portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de vós. Porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturar com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós que temos crido entramos no repouso, tal como ele disse. Assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Irmãos,
Os judeus, né, tem judeus messiânicos que creem, né, no Mashiach Yeshua, Jesus Cristo, mas tem os judeus que ainda permanecem com o coração endurecido, tá? Ainda aguardando pelo Messias deles lá, que infelizmente, né, será o anti-Mashiach, né, o anticristo. Então, irmãos, de nada adianta eles guardarem o Shabat de forma legalista, não acenderem fogo, não juntarem algo que caiu no chão, cuidarem a distância que eles percorrem, todos esses legalismos deles, se eles não crerem, né, no Mashiach Yeshua, em Jesus Cristo. De nada vai adiantar esses legalismos, irmãos. Tá? Então, o legalismo não vai salvá-los. Eu não estou falando aqui como uma crítica. Inclusive, se algum judeu ortodoxo estiver me ouvindo, a prática legalista da Torá, ou até mesmo a prática da Torá, sem o Mashiach, não vai salvá-los. Porque a letra mata, o espírito vivifica, né? Então, cuidado. Cuidado, irmãos, porque nós somos os que creem, eu creio no Mashiach que já veio, há 2000 anos atrás, que é o servo sofredor. O judaísmo crê que o servo sofredor é Israel, e não Yahushua. Eu não vejo Israel como servo sofredor em nenhum momento. Daí você vai dizer, mas os judeus é um povo muito perseguido. São perseguidos, irmãos, porque justamente não creem no Mashiach Yeshua. Porque ainda estão com o coração endurecido. Então, por essa forma, tem esta porta aberta de que entrem estas maldições, vou chamar assim, tá? Essa perseguição toda. Porque eles ainda estão com o coração endurecido. E Yahushua, ele guardou a Torá porque ele é a Torá. Ele não pode contradizer a ele mesmo. E você, do sistema religioso que está me ouvindo, a palavra é uma só. Não existe velho, não existe novo, existe uma palavra. Existe um Mashiach, um só, que se entregou naquela cruz por nós, que expiou, que quitou uma dívida que era nossa, uma dívida impagável. Então, também não adianta de nada o sistema religioso crer em Jesus Cristo e não guardar mandamentos. Então, uma coisa é aliançada com outra, para nós entrarmos no repouso, né? No repouso eterno, no grande dia do banquete celestial, nas bodas do Cordeiro, é um Shabat. Vai ser um Shabat, vai ser um dia de deleite, um dia de estarmos na presença, né, de Yahushua, ali sentados na mesa do banquete, com o noivo, né? O Pai preparou todas essas bodas para nós, a Ruach HaKodesh, a família celestial, esse dia de descanso. Então, vamos nos santificar, vamos fazer aquilo que a Torá nos ordena fazer, que é guardar o sexto dia, o sétimo dia, trabalhar 6 dias e guardar o sétimo dia de descanso. Não trabalhar com ganhos, lucros, como aquele povo do Reino do Norte estava fazendo, apressando o Shabat para poder ter lucros, a ganância, né? Vamos tirar esse dia para estarmos na presença do Todo-Poderoso, para estarmos meditando na palavra, para estarmos usufruindo com a família, tirarmos um dia para ser diferente,
né? Sair fazer um piquenique, ir no parque, ouvir uma música, tocar um instrumento, sim, para louvar ao Criador. É um dia de descanso, mas um descanso, irmãos, feliz. Não um descanso com um jugo sobre nós. Ai, será que isso que eu estou fazendo, meu Deus do céu, e agora eu derrubei uma caneta no chão, eu junto ou não junto essa caneta? O que eu vou fazer? Não é dessa forma que Deus quer que nós descansemos, irmãos. Isso é legalismo, saia desse legalismo. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham compreendido. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém e amém.